Nascido em 185 em Alexandria e morto em Tiro em 253, Orígenes é sem dúvida nenhuma uma das mentes mais brilhantes da história do cristianismo. Ele escreveu pelo menos 600 obras. Tudo o que ele mais desejava era entregar-se a si mesmo por sacrifício vivo a Cristo através do martírio. Seu pai, Leonidas, foi morto em 202 sob a perseguição de Sétimo Severo. Orígenes tinha esse desejo latente no seu coração de fazê-lo, mas foi impossibilitado. Sua mãe pegou todas as suas vestes, escondeu dele dentro de casa. E ele não pôde sair para fora porque, a despeito do desejo de ser o exemplo como foi Policarpo, Inácio de Antioca, perpétua felicidade, ele não o fizera. Ele não pôde fazer porque estava nu dentro de casa. Leu Mateus capítulo 19 e castrou-se a si mesmo e viveu a sua vida em prol do reino e da glória de Deus. É quase que desnecessário dizermos que existem algumas complexidades com relação à visão anagógica das Escrituras Sagradas que foi profundamente difundida na Igreja do Oriente através da escola de Alexandria. Isso não é um problema pura e simplesmente gerado em Orígenes. É claro que através dele esse tipo de presságio interpretativo teve mais proeminência, mas isso vem de Fílon, vem também de Clemente, seu professor, mas nós não podemos desconsiderar a ideia de que sem Orígenes, um dos grandes apologistas dos primeiros séculos, o cristianismo teria sofrido grandes embates, como por exemplo o que foi desenrolado por Celso. Aqueles embates que vinham dos pensamentos ateístas, pagãos ou mesmo do gnosticismo. Então nós louvamos a Deus pela vida desse batalhador, desse gigante de Deus. Então eu quero dentro de cada vídeo trazer, eu sei que desgasta um pouco por causa do tempo, nem todo mundo tem um tempo disponível para escutar as coisas que são de fato interessantes por causa dos dilemas, das intempéries, das corridas da vida, mas todo vídeo, sempre que puder, eu vou estar aqui trazendo a história de um ou de outro personagem da história do cristianismo para quem sabe despertar em todos nós o desejo ávido de lermos as Escrituras Sagradas. E eu quero pedir a você que, se você participa desse trabalho juntamente conosco, assine o canal e ative o sininho para receber notificações. Hoje eu vou falar do Salmo 7. O 7º Salmo é um salmo imprecatório. E eu quero me valer aqui da Escritura Sagrada, claro, na Bíblia anotada.com.br, e fazer aqui algumas leituras e acariações bíblicas para poder facilitar a leitura e compreendermos melhor esse texto bíblico. Então vamos aqui, está gravando? Voltei novamente. Hoje é segunda-feira, dia maravilhoso, bem cedinho, e eu quero aqui dentro de 2 ou 3 horas já disponibilizar esse trabalho aqui na web, tá bom? Então eu tenho aqui um salmo imprecatório, olha, é muito complicado porque existem macumbeiros gospel na igreja, né? Aquele tipo de gente que lança maldição. É muito complicado porque são pessoas que não conseguem fazer uma leitura hermeneuticamente correta de textos imprecatórios. Pastor, que palavra absurda, que palavra difícil. Sim, é uma palavra que reflete a ideia de alguém que lança uma maldição ou que deseja o mal. Não é a proposta neotestamentária, não é. E nem era também a proposta veterotestamentária, não era. Estes implicativos imprecatórios são resultados da manifestação do coração do homem, porque é o livro dos Salmos. É o livro dos Salmos. Calvino diz que os Salmos é como um espelho que reflete a Deus as mais profundas convicções e intenções humanas. Lutero diz que também os Salmos são textos de profunda contrição humana. Então, diferente de qualquer outra proposta bíblica no Antigo Testamento, que é Deus falando ao povo, os Salmos é o povo falando a Deus. Davi está revoltado. E você percebe que, julgando o fato de que Saul governa 40 anos, Davi vive um richo, um pleito.
um pleito causado não por parte pessoal, mas destinam-se a ele rivalidades. Saul passa grande parte, pelo menos 15 ou 20 anos do seu governo, lutando guerras erradas, porque a guerra de Saul não era contra Davi, mas Saul fez disso uma obsessão. Então Davi, ele não suporta. Aqui, por exemplo, no Salmo 7, ele tem sim algumas terminologias imprecatórias destinadas a uma personagem chamada Cuxi, e que possivelmente era alguém da casa de Saul ou ligado a Saul que pudesse desenvolver a sua vida tendo como objeto de sua obsessão destruir a vida de Davi. Então, baseado nesse experimento, nessa circunstância, nessa atenuância aplicativa e circunstancial, Davi faz esse texto clamando por justiça divina. Mas Davi não é vingativo. Ele não é. Não, ele não é. Davi não é vingativo e nem Davi é vitimista. Que são dois polos perigosos. Então, quando você for ler salmos imprecatórios, como por exemplo o 7º Salmo, o Salmo 35, o Salmo 69, o Salmo 109 e outros textos da Bíblia que refletem essa ideia, tome muito cuidado. Porque você está lendo aqui um texto didático, um masquil. É Davi reportando a Deus a sua experiência pessoal. Então, assim, uma outra expressão que você tem que ler aqui é a expressão que no hebraico você tem um termo, sigaion, não é sigaion, porque não tem já, no hebraico tem sigaion, Aí tem aquela questão do vernáculo, da dificuldade de pronunciar corretamente, mas pode significar deleite, regozijo, está aqui na página da Bíblia. Mas é muito provavelmente que isso aqui seja também uma espécie de melodia, né? Ou de canção, ou a estrutura característica de uma melodia. Então, é a confiança, é a proposta de Davi para que esse texto, esse Salmo 7, fosse desenvolvido musicalmente nesse estilo, que pode se referir a um instrumento antigo ou também um estilo musical. Então, eu vou fazer uma leitura estética porque o nosso tempo ele é precioso e eu não quero desgastar você aqui mais do que necessário. O que eu quero apenas é fazer essa leitura estética. Eu vou pegar aqui uma anotação básica para te situar no texto. Pastor, eu quero algo profundo. Leia os comentários. Olha aqui, orare et labutare. Tudo comentado. Os salmos estão bem comentados. Nem tudo está comentado na Bíblia. Pastor, tem erros aí na Bíblia. Mas é óbvio que tem erros. Mas tem muitos erros. Mas guarda as coisas boas. Leia as coisas boas. E você tem o direito de discordar também das posições que nós colocamos, tá certo? Inclusive, eu até admito o erro quando ele é inocente. Agora, quando ele é incoerente, quando ele é satânico, aí é complicado. Mas não, se tem algum erro aqui, é gramatical, uma visão talvez que não confere com o seu postulado doutrinário, mas mais são os polos que nos unem do que os que nos distanciam, não é verdade? Então, vamos aqui, dos versículos 1 e 2, Davi suplica confiantemente pelo livramento de Deus. Ele suplica confiantemente pelo livramento de Deus. Notem que no verso 2 ele usa uma figura de linguagem, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem livre. Ele suplica de forma confiante pelo livramento de Deus, porque ele se vê numa posição tão caracteristicamente semelhante a um leão agarrando uma presa e destroçando, que não há na terra, nos parâmetros horizontais, solução alguma para a sua vida. Então ele clama a Deus por esse livramento. Dos versículos 3 ao versículo 5, ele apela para que Deus o vindique diante das calúnias.
levantada pelos inimigos. E é interessante que a calúnia, ela é complexa, ela é complicada. Ela é a capacidade que o inimigo tem de defamar. A palavra difamação significa retirar a fama. Então, quando você lê aí o 3, o 4 e o 5, você percebe que Davi está pedindo a Deus esse livramento através da manifestação de uma justiça. É complicado de ler, porque olha que o 5. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Meditação. Então é interessante que ele faz esse clamor a Deus. Ele suplica que Deus vindique a sua causa, o seu legado. Dos versículos 11 ao 16, olha aqui, ó. Ele pede que Deus assuma juízo. Tá aqui, deixa eu voltar aqui. Tá aqui, ó. Do 11, desse 11 aqui, ó, ao 16, ele pede que Deus assuma o juízo contra os adversários iníquos. É interessante que ele equipara a Cuxi como tendo sido um gentil. Na verdade, Cuxi era benjamita. Portanto, ele era indiretamente um irmão. Davi era da tribo de Judá. E você precisa entender que mesmo a casa de Benjamim, grande parte dessa tribo, permanece com Davi mesmo após a ruptura no reinado de Roboão, filho de Salomão, filho de Davi, em 931. Então, assim, são irmãos que se comportam como iníquos. Então, Davi os enxerga como ímpios. O que determina a impiedade de um ser não é a naturalidade. Ou seja, eu nasci judeu. Davi disse aqui, ele reconhece, o cidadão nasce judeu, mas se comporta como ímpio. Portanto, me livra das amarras, das ameaças dos ímpios. Ele coloca. E no versículo 17, que é verso 17, é força do hábito, você tem Davi aqui, ó, assume o firme propósito de louvar a Deus pela sua justiça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Eu quero ler aqui algo interessante para você ficar mais contextualizado de forma sistemática. Esse é o primeiro dos textos imprecatórios dos Salmos. Ele contém, de fato, um pedido de juízo, de justiça, calamidade, maldição contra os inimigos do salmista, que são vistos como inimigos de Deus. Mas isso não faz com que nós possamos encarar ou enxergar Davi como alguém cujo seu coração seja vingativo. Davi não foi, Davi não é, Davi não era. Por quê? O que eu mais enxergo aqui no 7º Salmo é a esperança que Davi tem de ver a manifestação de Deus. Deus se manifestar de forma imprecatória, sim, manifestando juízo para que o louvor da sua glória, do seu furor, da sua ira se manifeste, ainda que por meio de execuções e de juízos por parte daqueles que desmerecem, descaracterizam, que são contra o propósito e a obra de Deus. Se você for fazer uma leitura neotestamentária, você vai perceber que a proposta de Cristo, ao ressignificar a leitura do Antigo Testamento, é proporcionar que nós expressemos a manifestação da justiça de Deus através do amor. Do amor. A maior maneira de demonstrarmos a justiça divina é amando os nossos inimigos, orando por pessoas que nos perseguem. É a capacidade que nós temos de reagir de forma diferente. Eu digo reagir porque somos vituperados, vergastados por falácias, calúnias, difamações. Mas a esperança de todos nós é que o amor a nós, o amor de nós externado, seja mais forte, mais impactante do que o ódio deles arremessados contra nós. Essa é a proposta de Jesus Cristo ao ressignificar esta ideia. Então, tem alguém te machucando? Clame por misericórdia. Tem alguém te oprimindo?
clame pela justiça de Deus, mas no sentido de ser alguém misericordioso. Eu vou voltar aqui, voltei. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça, sabedoria, humildade para você ler aí o 7º Salmo e textos imprecatórios. Que você não possa traduzir isso para a sua vida como sendo um objeto de sua obsessão. Não, agora eu vou orar. Não. Não tome elementos puramente circunstanciais e aplicativos à figura de um indivíduo em outro tempo, em outro contexto, para fazer voga uma teologia deturpada. Pelo amor de Deus.